som tá saindo agora? Voltou o som? Voltou? Deu uma travadinha. Manaus é longe, né, cara? Então falhou aí. A transmissão aqui chega só depois, só. 10 minutos depois. Eu não acabei não escutando o final do que você falou, mas você acabou falando sobre a maior dificuldade ser a compulsão, né? Gerada por dietas ou mal feitas, né? Ou muito restritas. Exatamente. Uma das coisas, né, difíceis de se mudar é realmente a questão fisiológica, né? Porque a partir do momento que você faz uma dieta muito restrita, você gera, né, modificações, por exemplo, em mediadores de apetite, que, cara, não são alterações ali agudas, né? São alterações que geram, que prolongam, né, durante aí meses, às vezes, e aquela pessoa fica com aquela vontade de comer mais, fica menos saciada. Então, assim, a partir do momento que a gente entende isso, a gente vê o quanto é prejudicial fazer essas dietas muito restritas, né? Isso, assim, eu observo muito, né? As pessoas chegam, pegam aquela dieta da internet, que tem 500, 1000 calorias, fazem 2 semanas, um mês, né? Perdem bastante quilo, volta para a gente aqui muito mais pesada do que ela era, com distúrbios agora alimentares, né? Então, e aí para você controlar a fome dessa pessoa, para você achar estratégias que facilitem, né, esses distúrbios, essa relação com a fome que agora ela tem, é muito mais difícil, né? Então fica muito mais difícil aquela pessoa criar uma aderência à dieta depois que ela fez essas dietas muito restritas. Outra dificuldade, amigo, por exemplo, é todo mundo muito preocupado com o peso, né? As pessoas só se preocupam com o peso na balança. E uma coisa que eu falo o tempo inteiro, cara, balança não significa que peso não significa que você perdeu gordura. E que as pessoas elas têm que compreender que nós estamos preocupados com a composição corporal. O que ela tem de massa gorda e o que ela tem de massa magra. Né? Esses processos mirabolantes aí, você perde peso, mas você não sabe que você... Geralmente as pessoas perdem toda a massa muscular, né? E, eu perdi 10 quilos, eu perdi 20 quilos. 20 quilos de quê? Eu não sei, né? Então, eu tento explicar, para de se pesar o tempo inteiro. Às vezes a pessoa está na musculação, ela começou a treinar, ela está fazendo uma dieta com mais proteína e ela ganha músculo, né? E o peso, às vezes, fica meio parelho, ou ganha até músculo, né? Aí fica mais pesado e já começa, meu Deus, meu peso está subindo, entendeu? Aquele transtorno todo com o peso, né? Mas aí depois, com o jeitinho, elas vão entendendo que, às vezes, elas mantêm o peso, mas a composição corporal muda e elas ficam mais bonitas com o mesmo peso. Então, eu não sei se você também passa por essa dificuldade aí, mas explicar para as pessoas a diferença entre perder peso e perder gordura é um pouco mais complicado. Eu sempre falo, às vezes o peso está relacionado com gordura, mas você pode perder peso e ter perdido água, pode perder peso e ter perdido massa muscular, né? Inclusive, grandes perdas de peso a curto prazo, basicamente a massa muscular vai junto, né? Quanto mais rápido você perde e quanto mais você perde, né, nesse curto período, mais massa muscular você tende a perder também. Então, eu também sempre tento explicar, independente, a composição, realmente o percentual, né, de gordura ou a quantidade de gordura é muito mais interessante no processo do emagrecimento. Tem um estudo que ele é muito falado, né, que ele mostra os indivíduos que perderam peso, depois eles ficaram livres na dieta, né, comendo à vontade. E param de comer, eles só param de sentir hiperfagia, que é esse aumento excessivo da fome, quando eles recuperam não o peso perdido, mas sim a massa muscular que eles tinham. Então no final ele ficou mais pesado do que ele era, o muscular dele demorou mais para voltar. Ou seja, a perda de massa muscular no processo de emagrecimento prejudica muito, né, esses indivíduos e às vezes compensa muito mais. Você realmente, às vezes, se manter no seu peso, mas fazendo essa modificação de massa muscular e gordura, né? Sim, sim. Perfeitamente. Mas assim, são coisas que talvez se pareçam simples, porque a gente fala todo dia, mas as pessoas realmente ainda não entendem. Então, a gente tem que, na verdade, tem que explicar fácil, as pessoas têm que entender, né, para perder medo de peso. Porque assim, o efeito sanfona é que gera preocupação com o peso,
né? O efeito sanfona, o que significa o efeito sanfona? A pessoa, ou ela fecha a boca e emagrece muito, aí ela cansa de fechar a boca, ela vai e come muito. Mas ela não aprende a ter bons modos, ela não aprende a mudar seus hábitos. E a vida inteira é assim. Ou ela sofre passando fome, ou ela cansa e come demais. E acaba ali gerando, toda vez que ela faz esse processo, ela perdeu massa muscular. E na verdade, quando ela ganha o peso de novo, ela ganha um peso sem massa, né? Porque a massa muscular ela não volta assim tão fácil. Para perder é facinho, né? Mas para ganhar, isso é bem difícil. Outro problema que eu tenho, que você também deve ter, é a questão de insulina, né? É a questão de resistência à insulina, né? Praticamente 90% dos pacientes têm já uma resistência à insulina, né? E aí existe a compulsão, além da compulsão emocional, ainda existe a compulsão hormonal. A insulina alta o tempo inteiro, pedindo carboidrato, né? Cara, praticamente quase todo mundo aí tem problema com a insulina justamente por causa do excesso de doce, de carboidrato, aí de pão. Não tem jeito, é isso que, cara, que é o que tem mais problema hoje. A resistência à insulina hoje ela predispõe diversas doenças, né? Basicamente, ela é o início de muitas doenças, né? E hoje em dia, realmente, a gente não vê uma pessoa criando resistência à insulina porque ela comeu muita verdura, muito legume, muito brócolis, arroz, às vezes, né? Arroz com feijão. Não, foi alimentos industrializados, foi açúcar. Então, realmente, hoje em dia, basicamente, é fácil você adquirir uma resistência à insulina, né? Sedentarismo e falta de dieta, né? Falta de uma alimentação saudável. E uma pergunta agora voltada ao esporte. Vamos lá. Você acha que esportes, basicamente assim, de alto rendimento, pode ser fisiculturismo, pode ser outros, tá? Você acha que conseguimos chegar no esporte de alto rendimento de forma saudável? Olha, então, vamos lá. Eu acho assim, todo esporte de alto rendimento já não está relacionado à qualidade de vida, tá? Eu acho que já não é uma questão de longevidade, tá bom? Por isso que os atletas do futebol, depois dos 30, já estão ficando velho. Por isso que no MMA a galera também, depois ali dos 30 e poucos, também já é considerado velho. Até que no bodybuilder as pessoas ainda vão um pouco mais, tá? Mas é um desgaste muito grande, né? Eu imagino que, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ele está acelerando ali o motor dele no máximo o tempo inteiro, né? E ele tem que fazer várias revisões, muito mais vezes do que uma pessoa normal. E o que acontece é a falta das revisões, né? Que acaba ali deixando o carro cada vez numa situação mais precária, né? E daqui a pouco funde o motor, né? Então, assim, dá para cuidar de um atleta de alto rendimento? Dá, mas tem que fazer o processo certinho. O próprio esporte nosso, o fisiculturismo já mudou bastante. Dá para cuidar mais. O problema é o seguinte, é que aonde as pessoas querem chegar, muitas vezes, e a velocidade que elas querem chegar, não tem revisão aí, cara, de motor, vai poder recuperar esse motor. E uma hora ele explode, né? Aquela aonde você quer chegar, que preço você quer pagar. As pessoas estão pagando um preço muito caro para atingir grandes resultados em pouco. Esse é o meu ponto. Eu, com 39 anos, com uma doença autoimune, depois de ter feito tudo errado, né? Hoje eu consigo enxergar as coisas que eu fiz, entendeu? Passei por situações ali que poderia não ter passado, mas eu tinha que aprender de uma certa forma. Hoje, passando pelo que eu passei, eu consigo sim cuidar de um atleta com muito mais segurança e com muito mais saúde do que eu já fiz nos anos passados aí, entendeu? Mas ainda podemos melhorar, entendeu? Depende do profissional. Por exemplo, eu sou um atleta, você vai tomar conta de mim. Qual que é a sua índole? Qual que é o seu princípio em relação a cuidar de uma pessoa? Você cuida de uma pessoa ou você realmente não quer saber de cuidar de uma pessoa, você vai passar o que for possível para, né? Antigamente nós não fazíamos exames quase difícil. Hoje é exame periodicamente para todos os meus clientes, independente se eles são atletas, exame. Sem exame não é feito processo nenhum, entendeu? E o problema é o seguinte, o nosso esporte, o bodybuilding, não deixa de ser de alto rendimento, mas quantas pessoas têm acesso aí a exames? Quantas pessoas têm acesso aí a uns profissionais como você ou como a mim para realmente cuidar?
Tem, né? Tem pessoas que tem clientes que chegam mandando, eu quero pesar 110 quilos seco. Eu falo, eu também quero, né? O que você vai passar? Entende? Eu falo, assim, passar o quê? Então, assim, ainda está muito voltado às substâncias. Então, assim, eu conheço clientes e atletas que são homens físicos que pesam 70 quilos, cara, que tomam 3, 4 vezes mais coisas do que eu tomo com 110. Entende? Aí, como é que faz? Mas quem passou para ele? Foi ele que passou? Não, né? Então, assim, os profissionais que têm que ficar mais qualificados para cuidar das pessoas que estão precisando de um profissional. Entende? As pessoas vão atrás de alguém, né? Eu pego pessoas para tomar conta, o que eu faço? Cara, eu peço os exames. Quando eu pego o exame da pessoa, que eu olho para o físico e falo assim, cara, o que você fez? Cara, o que você fez? Né? Aí o cara fala assim, eu fiz uma preparação com um fulano de vlogger, não sei da onde, o cara tem 500 mil seguidores, e ele me passou isso. Eu falei, cara, eu não acredito que ele passou isso. Ele passou isso, cara, você está todo ferrado, né? Quem te vê, parece que nunca fez nada na sua vida, nunca entrou na academia, cara, né? E aí tem que organizar o cara do zero. Por isso que eu falo. E outra, nem é atleta de alto rendimento. Estava tentando ser um atleta de alto rendimento. Então, muitas pessoas fundem o motor antes da chegada. Entendeu? E isso aí, então, assim, vamos lá. É questão, eu acho, assim, muito do profissional se preocupar realmente em cuidar de pessoas. Entende? E não só entregar um resultado acima de qualquer custo. Concorda comigo? Certíssimo. A gente precisa muito mais cuidar da saúde, né, do que nos próprios resultados. Eu penso nisso, né, eu falo isso porque, como você falou, eu vejo muitos, assim, pessoas, às vezes são coaches, são pessoas X, blogueiras, blá, 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 que se aproveitam, né, para, por exemplo, incentivar as pessoas. Ou seja, essas pessoas que você passa, que tem aí não sei quantos mil seguidores, eles estão preocupados no seu resultado. Ah, você quer chegar com 100 quilos seco? Tá bom, então você vai fazer isso aqui. É assim que você vai ficar. Só que a saúde, né? Eles não pensam na saúde, a gente pensa. A gente sabe que o processo depois vai ser muito mais complicado, vai vir com alteração, né, total, principalmente de saúde. Então, assim, cabe a nós também, né, dar essa brecada, explicar também. Ou às vezes mesmo as pessoas faltam conhecimento ou falta mesmo a responsabilidade de não acreditar, né? E falar, não, vou passar com ele porque ele me passou tudo isso, eu vou ficar desse jeito, do jeito que eu quero e ponto final, né? Então também tem essa parte cientizadora, né, da pessoa que ele não quer realmente fazer uma dieta específica com você para a saúde, que demore mais tempo para ele ficar daquele jeito. É uma sociedade muito imediatista, né, basicamente. Sim, é por isso que a gente realmente tem que ele, por exemplo, você não pode passar por cima do profissional, né? A pessoa, eu quero fazer assim, eu falei assim não faço. Mas assim, outra pessoa vai lá e faz. E entende como funciona o processo? Outra pessoa vai lá e faz, ele vai fazer e pronto, né? Mas assim, o importante é você, sou eu, é ficarmos aí com a consciência limpa de que tem princípio. Tem princípio. Eu sei o que é ali passar por revisões e algumas revisões mais sérias, entende? Pagar caro por algumas revisões, por justamente talvez ele não ter se preocupado com a questão saúde, né? Eu tenho um amigo que fala assim, cara, você tem que fazer uns exames, assim, tá louco? Eu não faço exame não, porque se eu tiver alguma coisa, eu não vou parar, entende? E não vou fazer, porque se tiver alguma coisa, eu não paro. Então, né? Agora, tem outros esportes ali que acabam sendo obrigados a ter cuidados maiores, entendeu? Por questões de fiscalizações, etc. Né? Eu acho assim, cara, tudo é questão de ajuste, tudo é questão de consciência. Né? O problema é o seguinte, você está disposto a chegar aonde? Né? Por exemplo, vamos falar sobre tratamento estético. Quantas pessoas que fizeram lipo que você conhece que continuam magras, né? Você conta nos dedos. Pessoas que fizeram uma lipo. Quantas pessoas bariátricas que fizeram a cirurgia bariátrica, uma cirurgia invasiva, e que estão engordando de novo, né? Então, assim, tudo é uma questão de hoje, as pessoas elas querem facilidade, cara. Não tem jeito, entende? De qualquer forma. Só que, como eu falo para você, vai voltar aqui novamente.
né? Um comportamento. Fazer lipo não muda seus hábitos. Fazer uma bariátrica, questão de saúde, realmente, cara, vale a pena. Mas já tem que cuidar logo daqui, né? Pílula para perder o apetite. Quantas pessoas tomaram remédio para perder o apetite e continuam magras? Eu conheço uma pessoa. Tem você. Eu não conheço. Eu tento falar com as pessoas. Cara, não é assim que funciona. Tem que ter mudança. Tem que ter vontade. Antes que a saúde vai bater lá na sua porta. Olha aí, ó. Eu tenho um cliente que enrolou e tal aí. Um dia ele foi viajar, acordou com uma dor na perna, foi no médico, disse que era de uma trombose. Ele ficou 24 horas com o pé gelado, tá? Ele ia perder o pé, cara. Um cara bem sucedido, empresário, casado, com 3 filhos, entende? Por quê? Porque ficou ali, ó, prorrogando a mudança, porque queria tomar um remedinho para emagrecer, queria perder o apetite, entende o que eu falo? Hoje a gente está aqui para alertar as pessoas que, infelizmente, não é mais fácil fazer as coisas, não. Tem que querer fazer. Você é autorresponsável por tudo que você faz hoje em dia. Entende? As pessoas elas já sabem o que faz bem e o que faz mal. Elas só não conseguem ter força de vontade para poder mudar. Eu sempre, eu sempre explico, por exemplo, você ganhou os seus quilos, né? Você ficou obeso em 10 anos. Agora você quer perder em um mês? Cara, é impossível. Você não vai perder com saúde, né? Você quer ser imediato? Espera. O processo é longo, né? Demora. E eu sempre tenho que explicar também, o problema é sempre excesso, como você falou, esporte de alto rendimento é excesso de esporte, excesso de treino, né? Por exemplo, uma pessoa que é alcoólica, o excesso é que faz mal. Às vezes, se você tem hábitos de sair final de semana, beber aí uma vez a cada 15 dias, isso aí não vai te fazer mal, mas todo excesso, assim como o excesso de perda de peso, vai te causar um transtorno, vai te causar algum malefício, né, em relação ao seu corpo, à sua saúde em geral. E Concordo. uma dúvida da profissão. O que você acha que você evoluiu desde que você começou até hoje em dia, né? Desde os atendimentos até o modo de agir, modo de pensar, modo de interpretar. Então, em relação à nutrição, você fala, né? Isso. É. Olha, ela me abriu a nutrição, por exemplo, como eu comecei ao contrário das coisas, né? Eu comecei como atleta e uma visão diferente em relação a macronutrientes, entende? O poder do carboidrato, né? Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade na faculdade para interpretar os modos convencionais clínicos, né? Por exemplo, a pessoa ela passa 8 meses ali na fila do SUS para pegar uma consulta com um nutricionista porque ela tem diabetes, né? E aí ela chega lá e as recomendações mínimas ali para um diabético ele é 50% de carboidrato, né? 55%. E eram coisas que eu não concordava. Eu falei, mas gente, a mulher tem que tirar o carboidrato da vida dela. Como é que ela vai comer 50% ainda da dieta dela é de carboidrato? A mulher está diabética e demora tanto tempo para comer muito, né? Então, assim, eu tinha essa dificuldade por já entender de uma certa forma a questão de condicionamento, de processo, né, dos macros. Mas aí eu fui me adaptando e depois que você se forma, você cria seus próprios critérios, né? Que realmente você, na hora, você tem que concordar. Os meus professores que falam assim, Daniel, eu entendo o que você está pensando, mas aqui você vai ter que esquecer para fazer o que você tem que passar, né? Então, assim, a faculdade de nutrição, ela me fez refletir bastante em relação aos novos conceitos, a nutrição moderna hoje em dia, né? A nutrição já tá voltando ali, já concordando com o jejum intermitente, com a dieta low carb, que a dieta low carb já está começando realmente a ter resultados. Tá sem áudio aí, é? Aqui, aqui meio que travou para mim, aqui eu não tô. O teu não? Não, sem áudio. Não, cortou de novo. Travou, na verdade. Travou.
Tá me escutando? Ah, então beleza. Beleza. Fala, David. Ah, tá. Entendi. Beleza. Tá bom. Beleza.